Olá, a paz do Senhor Jesus, aos alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula. Hoje, a lição de número 9. Vamos falar hoje da igreja que se arrisca, ok? Eu sempre recomendo aí aos alunos que, ao assistir esta aula, esteja aí com a sua Bíblia, com a sua revista, sempre um caderno e uma caneta para fazer as suas anotações. Ok? Vamos começar? Aqui está nosso slide, uma igreja que se arrisca. Aqui na introdução, nesta lição de hoje, é uma lição muito importante, por sinal, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Lembra que em aulas passadas nós estudamos a instituição dos diáconos, por haver ali na igreja de Jerusalém um problema, né, em questão de distribuição de alimentos para as viúvas de falas helenistas que estavam contestando com os judeus de fala hebraica que as suas viúvas estavam sendo desprezadas. Então, foi uma murmuração que se levantou ali e os apóstolos se organizaram rapidamente para resolver aquele problema, instituindo então o trabalho, a diaconia na igreja. Foi pedido então que se escolhesse 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que cuidasse desta parte, para que cuidasse desta área social da igreja e os apóstolos pudessem ter aí o seu tempo, né, para oração, para permanecer no ensino da palavra de Deus. Então foram escolhidos ali 7 homens. Dentre esses 7 homens, 2 se destacam aqui na palavra de Deus, que é Estevão e Felipe. Então é desse Estevão que nós estamos falando. Ele fez parte destes 7 homens que eram cheios de fé, né, cheios de sabedoria, de boa reputação. E nós vemos aqui, né, que além de fazer o serviço que foi determinado a eles, que era cuidar das mesas, distribuir ali os alimentos para aquelas viúvas, né, eles não se ateram só a esse serviço. A Bíblia vai destacar tanto Estevão como Felipe, que faziam parte desse grupo, que também pregaram a palavra de Deus com poder, com autoridade. E aqui a gente aprende uma lição, né? Nós aprendemos nesta aula passada que muitos têm a função de diaconia na igreja como se fosse algo inferior. E a gente deixou bem claro que não, né? Então, e outro, algumas pessoas acham que só pelo fato da pessoa prestar um serviço diaconal na igreja, essa pessoa, às vezes, não pode fazer a outra coisa a não ser só cuidar do serviço. E aqui a gente vê Estevão e Felipe que atuaram também na, na pregação da palavra de Deus. Amém? Bom, Estevão vai mostrar para nós um ato de muita coragem, tá? Porque através da sua pregação, através dos milagres que Deus estava operando ali pela vida de Estevão, as pessoas começou então, né, a ser impactadas com o poder da palavra, com os milagres que estavam acontecendo, estavam cada dia mais abandonando o judaísmo. E lógico que isso sempre provocava uma irritação na liderança, então é através disso que vai surgir então esta perseguição contra a vida de Estevão, e ele vai resistir, vai ser firme, vai pagar com a própria vida, mas com com aquele sentimento de estar cumprindo a ordem de Deus. Amém? Temos uma lição muito importante a aprender com Estevão. Observamos que esta perseguição a Estevão,
e o seu comportamento martírio marcam um momento decisivo na história da igreja. Então, nós falamos que o Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Amém, irmãos? O mártir aqui é aquela testemunha que está disposto a falar a verdade, a falar, né, a testemunhar do que viu, mesmo que corra punições, mesmo que pague com a sua própria vida. Então, Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja, tá? E essa história fica marcada, né? Porque a igreja, quando ela entra para o caminho da perseguição, quando a igreja passa por aquela pior época, né? Que o martírio se tornou uma ferramenta aí na mão dos romanos, foi a época em que a igreja mais cresceu, né? Então, Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Então, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Amém? Vamos lá então. O que nós vamos falar aqui então no primeiro tópico? Que Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Então, aqui com Estevão em Atos, no capítulo 6 e o capítulo 7 de Atos, nós aprendemos que a fé cristã, ela sempre será questionada. Então não é de hoje, tá, irmão? A igreja do Senhor Jesus Cristo, desde a sua existência, ela vem sofrendo ataques, ela vem sofrendo retaliações e nós percebemos que no decorrer da história, sempre que perseguiram, sempre que tentaram calar, sempre que tentaram questionar a igreja a fim de pará-la, sempre a igreja caminhou, sempre a igreja cresceu. Então, nós cristãos precisamos entender que a igreja, ela sempre vai ser contestada. Isso só vai acabar, amém, quando Cristo vier buscar a sua igreja e nós sermos arrebatados e estar com o Senhor para sempre nos ares. Aí sim, ali haverá paz, né? Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Ali não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais perseguição. Mas enquanto aqui na terra nós temos que ter a ciência e estar preparados, que sempre a nossa fé vai ser questionada. Amém? Vamos lá então. No cristianismo não basta defender a fé, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar a perseguição. E esta que é a grande verdade, né, irmãos? Defender a fé não é o suficiente. Mas será que nós, cristãos, na época de hoje, estamos preparados para enfrentar perseguições? Tá? Fica um alerta aqui de pensamento. É lógico que a igreja, ela sofre perseguição. Nós estamos falando aqui do nosso país, que ainda temos liberdade para pregar o evangelho. Aqui ainda é livre a nossa liberdade de crença, né? Amanhã ou depois nós não sabemos. O que vemos são rumores, né, de autoridades que a todo custo trabalham para calar a voz da igreja. E frente a isso, nós observamos que a igreja poderia estar posicionada frente a essa situação e muitas vezes estão caladas. Então, falar, irmãos, sobre o assunto é fácil, não é verdade? Falar que a igreja tem que estar preparada, que a igreja tem que enfrentar as perseguições é fácil. O duro é realmente viver isso. E se nós não tomarmos um cuidado, e se a igreja não agir rapidamente, vamos ficar acuados cada vez mais, né? E são poucos aqueles que têm se agigantado, são poucos aqueles que têm se posicionado frente a perseguições que a igreja está passando. Esta é uma grande verdade. Estevão é um exemplo de coragem, mostra que todo cristão deve estar disposto a permanecer firme, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Então é dentro desse contexto que nós queremos passar essa mensagem para a igreja. Amém, irmãos? Falar é muito fácil. O duro é passar pela situação
e não temer, né? Não temer, mesmo com a ameaça de ser preso, mesmo com a ameaça de ser morto, né? Mesmo já sofrendo alguns ataques, como temos visto nos dias que estamos enfrentando, mesmo diante disso, continuar fazendo o que faz. Então, esta mensagem da igreja que nós estamos aprendendo é muito atual, irmãos. Tá? Ou nós nos posicionamos como cristãos fazendo a nossa parte, ou muito em breve, né, não sei o que será, né, de muitos cristãos aí, tá ok? Vamos lá então. Os judeus helenistas não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor a seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo, conforme está registrado em Atos capítulo 6. Então, o que estava ocorrendo? Devido a ele pregar a palavra que liberta, devido aos milagres que Deus estava usando Estevão para realizar, houve ali uma forte inveja. Então, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiam ao verem as suas sinagogas esvaziadas por pessoas que se renderam ao evangelho de poder. E eles ficaram enfurecidos com isso. Então, resolveu ameaçar Estevão, só que ele não se calou, pagou com a própria vida, mas o evangelho do Senhor Jesus foi pregado e muitas almas se converteram ao Senhor Jesus. Então, se a igreja verdadeiramente cristã, sempre, sempre haverá algum lugar, um levante. Amém? Então, isso aqui fique de alerta. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Esta é a grande verdade. E como reagiremos diante dessa situação? Aí faço a pergunta novamente: será que estamos preparados para isso? Amém, irmãos? A disputa com Estevão. Veja bem que eles debatiam com Estevão, disputavam com Estevão. Atos 6 e 9. E o termo aqui, suserteó, traduzido por disputavam, era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, tá ok? Bom, era uma forma de debater as ideias e impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas, tá ok? Então, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, mas querendo sobrepor a sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Então, os opositores aqui de, de Estevão queriam debater com ele, mas queria impor, né, a sua defesa. Amém? Com uma narrativa muito bem estruturada, eles queriam convencer Estevão. Mas Estevão estava, primeiro, cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai relatar que ele era um homem cheio de, do Espírito Santo e um conhecedor da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, Jesus, ali no deserto, quando foi levado pelo Espírito ao deserto, ele foi tentado. Ele jejuou 40 dias e 40 noites e ele foi tentado pelo Satanás. Sim ou não? E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele venceu pela palavra. Satanás, desculpa, Satanás estava disputando ali com Jesus concernente às Escrituras. Ah, está escrito. Jesus também dizia, também está escrito. Tá? E ele venceu a Satanás com o poder da palavra. Amém, irmãos? Então, Estevão estava cheio do poder de Deus e cheio da palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Bom, a igreja, em várias frentes, com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Então, o que essas pessoas fazem hoje para tentar
coabir, né, a igreja, é elaborar falsas narrativas, embora sendo falsas, bem elaboradas, né? Se o cristão não tiver o conhecimento da palavra de Deus, irmãos, aí fica difícil. Só conseguirão vencer essas falsas narrativas impostas por supostas autoridades se o devido cristão tiver o real conhecimento da palavra de Deus. É tão importante a defesa de Estevão que ele vai lá em Gênesis, ele vai falar da chamada de Abraão, ele vai falar dos patriarcas, ele vai falar do período em que o povo foi para o Egito com a família ali de Jacó, se estabeleceu no Egito. Então se percebe o conhecimento que Estevão tinha sobre as Escrituras. E é bem verdade que esses religiosos também conheciam a história. Amém, irmãos? Mas não queriam aceitar. Então, para combater as falsas narrativas, é muito importante o cristão ter o conhecimento da palavra. E quando nós falamos de conhecimento da palavra, muitas pessoas hoje não frequentam mais a escola bíblica dominical, que é um departamento da igreja que cuida muito bem da área do ensino. Os cultos de ensinamento nas igrejas são pouco frequentados, em algumas igrejas nem existem mais o curso de ensino. Amém? Então, é, esta geração de crentes sem conhecimento está sendo alvo fácil, né, para aceitar essas falsas narrativas. Amém, irmãos? Então, esse é um assunto muito importante. Jesus foi acusado de enganar o povo, João 7,12, e quando ressuscitou, criaram uma narrativa de que seu corpo havia sido roubado. Veja bem como é a luta dessas pessoas contra a verdade. Se é o próprio Senhor Jesus, eles disseram que o Senhor Jesus enganava o povo. E quando Jesus é ressuscitado, criou-se então uma mentira que o corpo do Senhor havia sido roubado. Então esta é a falsa narrativa, né? E o texto vai dizer que essa mentira se espalhou por todo Israel. Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César e também de pregar deuses estranhos. Olha só, né? Então eles constroem uma falsa narrativa e com essa falsa narrativa eles tentam coagir a igreja. Mas aquelas pessoas que têm um conhecimento verdadeiro, o conhecimento genuíno da palavra de Deus, elas não são enganadas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. O que nós aprendemos então aqui no primeiro tópico? Que a fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade. E é assim que a igreja precisa permanecer. Amém? Tópico 2. Estevão e a igreja que defende a fé. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja, como eu disse aqui no início, na introdução. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base, né? Então, aquilo que Estevão estava ensinando, como eu disse, mostra o bom conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, falando desde lá de Gênesis, da chamada de Abraão, né, até os dias do Senhor Jesus Cristo. Então, Estevão mostra que realmente tinha um conhecimento bíblico, conhecia as Escrituras e outra coisa, né, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos o discurso completo de Estevão, no qual, guiado pelo Espírito Santo, mostra como Deus agiu na história do povo de Israel, revelando também o propósito principal da história, provar que Jesus é o Cristo. Amém, irmãos? Então já está passando aqui informações importantíssimas do conhecimento da palavra. Eu volto a dizer, né, que estamos vendo uma época de crentes mal formados nas escrituras, né, de pessoas que não frequentam ensino, que não lê a Bíblia,
que não busca o conhecimento, e aí se torna um alvo fácil das falsas narrativas. Então, com Estevão, não foi assim, porque ao disputar com ele, ele estava cheio do conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso, amém? Bom, Deus na história do seu povo. Estevão menciona Abraão, José, Moisés, como eu disse, né? Destacando que todos viveram na esperança da vinda do Messias. Amém? A defesa de Estevão nos ensina que toda a explicação e defesa da fé cristã deve ter o objetivo central, apontar para Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, é isso que é importante. O conhecimento da palavra de Deus é muito importante. Os que rejeitam hoje o conhecimento da palavra, irmãos, fala assim que é muito comum, né, ouvirmos frases, por exemplo, contra a teologia. Né? Uns vão dizer que a teologia apaga, né? Realmente a teologia apaga o fogo da heresia. Amém, irmãos? O que é teologia? Teologia é o conhecimento sobre Deus. Então, até o termo teologia é desprezado por algumas pessoas nos dias de hoje. Né? Então, nós percebemos aqui quão importante conhecer as Escrituras. Amém? Então, o Estevão aqui, ele menciona desde Gênesis, lá Abraão, José, Moisés, tá? E tudo que ele está falando aqui apontava para Cristo. E essa deve ser a nossa missão também. Concluindo a sua defesa de fé, Estevão disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistir o Espírito Santo, assim vossos pais sois também como vossos pais. E quando Estevão falou isso, então, é que a partir desse momento, então, eles decidiram a matar a Estevão apedrejado. Porque Estevão chamou aquele pessoal de dura cerviz. Pessoa de dura cerviz é aquela pessoa que não se inclina, ela não se curva, né? Incircunciso de coração e de ouvidos. Sempre resiste o Espírito Santo. Então, irmãos, quando a pessoa não quer, não tem como ela ser convencida, como a gente vai ver aqui. Mesmo diante de fatos, né, apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Esta é a grande verdade. Por isso que eu falei, os líderes religiosos também conheciam a palavra de Deus. Amém? Da mesma forma que Estevão conhecia, eles também conheciam, mas eles não queriam acreditar, eles não queriam aceitar isso. Então, ninguém convence quem não quer ser convencido. Essa é a grande verdade, tá ok? Deus não força ninguém a crer, nem tampouco condena sem lhe dar antes oportunidade. Esta aqui, irmãos, é uma grande verdade. Deus não força ninguém a crer, tá? Nem tampouco condena sem lhe dar antes oportunidade. Muitas pessoas desprezam as oportunidades que Deus dá. Depois não terá desculpa. Amém, irmãos? Porque Deus, antes de condenar, sempre dará uma oportunidade para as pessoas. Se elas aceitarem a oportunidade de Deus, elas serão salvas, tá? Mas infelizmente, o de dura cerviz dificilmente dará ouvido à palavra de Deus, né? Então o texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. O que nós aprendemos aqui então no tópico 2? Estevão defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. Capítulo 3. Estevão e o martírio da igreja. Contemplando a vitória da cruz. Então, diante de um grupo enfurecido, Atos 7:54, Estevão
contemplou a glória de Deus. Então, naquele momento que ele falou a verdade na cara desses líderes religiosos, eles ficaram enfurecidos e começou a apedrejar Estevão. E naquele momento Estevão contemplou a glória de Deus. E olha o que ele relata: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7:56. Ou seja, naquele momento que ele estava apedrejado por, por pregar a palavra, por falar a verdade, ele tem uma visão celestial. Ele contempla os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E aqui nós vemos uma palavra reveladora, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo agindo, né? Porque Estevão prega aqui cheio do Espírito Santo. Na hora da sua morte ele teve uma visão, né? Jesus Cristo em pé à mão direita de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando juntos para a vitória do seu servo. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Amém, irmãos? Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Então, que a igreja possa encontrar força no evangelho da cruz. Amém? Precisamos crer no poder da palavra de Deus. Ainda que levantes, ainda que retaliações, ainda que perseguições se levantem, nós precisamos, amém? Crer nesta palavra que tem vitória, em nome de Jesus. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer em nome de Jesus, mas a morrer por ele. E aí nós temos aquela passagem onde Paulo é constrangido a não ir a Jerusalém, né? Um profeta ali por nome de Ágabo, né? Ele pega a cinta de Paulo, prende ele, dizendo a ele assim: olha, assim vão te fazer lá em Jerusalém, não é isso? E aí Paulo fala, e as pessoas começam a chorar e falar para Paulo não ir. Então ele fala para o povo parar, porque com aquela situação, e ele vai dizer que ele estava pronto não só a ser preso em Jerusalém, mas a morrer pelo nome de Cristo. Então aqui nós percebemos como que esses homens estavam cheios do poder de Deus. O quanto eles não temiam a perseguição, não temiam a morte, porque estavam cientes de que estavam prestando serviço para Deus. Então, uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. A declaração de Estevão antes da sua morte é marcante e cheia de significado. Olha só. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E ele vai citar a mesma coisa que Jesus citou lá na cruz, antes de ser morto. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E esta palavra de Jesus é tão importante, irmãos, porque com a pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas aceitaram Cristo como Salvador. Então aquela palavra de Jesus ali na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Amém? Jesus é morto, ressuscita ao terceiro dia, 40 dias ele fica ainda na terra, dando as últimas instruções, é assunto aos céus, 10 dias depois vem a promessa do Espírito Santo, Pedro faz a sua primeira pregação, quase 3.000 almas aceita Cristo como Salvador, batendo no peito, chorando arrependida, porque Pedro jogou na cara deles que eles eram o culpados de crucificar o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, Estevão, ele faz esta mesma oração. E um fato interessante aqui, amém, irmãos, é que Saulo, ele consentiu na morte de Estevão. Saulo
que um pouco mais à frente vai se tornar o Paulo, o grande apóstolo. Então, nós acreditamos que esta oração feita por Estevão vai tocar a vida de Saulo. E mais para frente, Saulo vai ter um encontro com o Senhor no caminho a Damasco. E ali ele vai se converter ao Senhor. Amém? Que maravilha, né? Louvado seja Deus por isso. Aqui vimos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido e que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Amém, irmãos? Mesmo na hora da morte, sendo apedrejado, Estevão ora para que o Senhor perdoasse o pecado deles. A mesma oração feita por Jesus na cruz. Que a igreja possa, né? Como está dizendo aqui, temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Louvado seja Deus. Então, o que nós aprendemos aqui no tópico 3? Que a fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio, tornando um exemplo de perseverança na fé. Amém? Então, aqui, irmãos, chegamos, né, ao final de mais uma aula muito boa, muito gostosa de aprender, tá ok? E na semana que vem nós estaremos de volta aqui com mais uma aula, lição de número 10, e eu já convido você para estar conosco aqui, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.